Olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Shalom Aleichem. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, eu sou formado em teologia, membro da Igreja Batista Rio de Vida, aqui em Campos, Rio de Janeiro, cujo nosso pastor presidente é o pastor Charles. Um abraço, pastor, e toda a Igreja Batista Rio de Vida. Tomando meu café. Bom dia. Com adoçante, aqui ó, caneca personalizada com o meu nome. Então, eu estou nessa série de lives e de vídeos comentando uma série de artigos de teologia, comentários bíblicos, publicados por mim, escritos por mim, Fabrício Barreto Gonçalves. Dê o seu joinha, no nosso canal do YouTube, Fabrício Barreto Gonçalves. Depois eu vou colocar meu e-mail, meu WhatsApp, para quem quiser, eu posso mandar esses PDFs, esses artigos TCC, textos de teologia e estudo bíblico. Mas eu queria compartilhar com você, falar sobre força, fraqueza, astenia, força, fraqueza, que é uma palavra, um tema que a nossa Igreja Batista Rio de Vida está estudando, está vivendo. O pastor tem pregado, pastor Charles, pastor presidente da nossa igreja, tem pregado esse tema, força e fraqueza. Queria compartilhar com vocês Isaías 40, versos 29, 30 e 31. Isaías 40, versículo 29, 30 e 31, que diz assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Verso 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços, os jovens, de exaustos caem. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40, de 28 a 31. Como águias renovarão as suas forças. Amém? Glória a Deus. Meu querido, minha querida, caríssimos irmãos, ovelhas, irmãos, familiares, colegas, o profeta Isaías, profeta messiânico, ele está aqui falando diante de um povo do Senhor que estava longe da presença de Deus. O povo de Israel estava se afastando cada vez mais longe da presença do nosso Deus. Mas louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia, meu amigo irmão, minha amiga irmã, que o Deus volta e meia, ele sempre, na história do povo de Deus, a história da igreja, a história do cristianismo e a história da nação de Israel, Deus sempre deu escape, Deus sempre levantou homens e mulheres ungidas por Deus, aleluia, para motivar o seu povo, para exortar o seu povo, para admoestar, para dar ânimo e vigor. E Deus nos dá condições de tirar forças da nossa fraqueza. É o que ele fala aqui, Os jovens, faz forte ao cansado. Quem faz? Deus. Faz forte ao cansado. O verso 28, o que ele fala? O que ele fala? Não sabes, verso 28, capítulo 40 de Isaías. Não sabes e não ouviste que o Eterno, Deus,
Os judeus chamavam, os judeus tradicionais, ortodoxos, piedosos, né? Chamado de Hassidim, ou Hassideus, ou Yahudim, judeus, eles não gostavam de pronunciar o nome de Deus em hebraico original. Então eles chamavam de Hashem. O que é Hashem em hebraico e aramaico? É o nome. Que o nome de Deus era impronunciável. Então ele fala, o eterno Deus, Yahvé, Adonai, Jeová, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Realmente, o homem, louvado seja Deus, ele não pode alcançar a mente criadora, idealizadora, plasmadora de Deus. Ele faz forte aquele que está cansado. Ou seja, então Deus nos dá condições, querido e querida, você e eu. Talvez eu esteja passando, aleluia, louvado seja Deus, glória, glória a Deus, aleluia. Alguém que está aí, ao quebrado, cansado, com o coração compungido, contrito, que foi quebrado, foi amassado por Satanás, pelo pecado, pela vida, sofreu injustiças, isso cansa. A enfermidade cansa, as dificuldades da vida cansam, não é verdade? Os problemas da vida cansam, mas mesmo assim, Deus nos dá condições, segundo o texto de Isaías 40, capacidade a superar. Superação. A vida do crente se resume na palavra superação. Onde não há força nenhuma, onde não há perspectivas nenhuma. Quando nós estamos fracos, sozinhos, né? Deus nos dá ânimo. Tanto é que a palavra alma, ânimos, espíritos, né? Ânimos do latim é ânimo. Ou seja, Deus dá a vida, Ele anima. Amém? Glória a Deus. Deus, Ele dá, o Espírito Santo, ele aviva, né? Como Paulo fala lá no seu texto, que Deus fala para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder, Deus dizendo para Paulo, apóstolo, o meu poder, glória a Deus, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque Paulo diz, eu penso, eu sinto, quando eu estou fraco, humanamente falando, sem força nenhuma, aí então é que eu sou forte em quem? Em Deus. Então, meu amigo, saiba que ele fala no verso 31 do capítulo 40 de Isaías, mas os que esperam no Senhor renovam. O que é renovar? Dar renovo, claro, evidente. Pegar uma roupa antiga e fazê-la nova. Pegar um objeto antigo e renovar. O que é renovar a sua planta, o seu jardim? Limpar as folhas, a grama, tirar tudo que não presta, as arestas da vida, né? Retirar tudo, as ervas daninhas que vão matar e sufocar a planta, o seu jardim, o seu vaso de planta, sua roseira, não é isso? Suas orquídeas lindas. E fazer uma nova planta, um enxerto, um adubo. Isso é renovar. E quem faz isso? Amém? É o Espírito Santo. Então, ele renova as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor. Eles subirão com asas como águia. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Vocês sabem que há um livro A Águia e a Galinha, de Leonardo Boff, um grande teólogo que eu admiro. A Águia e a Galinha, né? A condição humana.
E, se não me engano, o pastor José Armando Sidaco, que foi nosso conhecido lá da Igreja Batista de São Gonçalo, na época do pastor Mauro, né? Pastor Armando Sidaco, A Águia e a Galinha. Acho que ele escreveu esse livro também e pregava muito sobre esse tema. A águia é uma ave, né, que voa, imponente, majestosa, às maiores alturas e constrói os seus ninhos lá no alto, né? Subirão com asas como águia. Aliás, né, um dos símbolos dos Estados Unidos é a águia, né? Pela sua imponência, sua nobreza, é uma ave nobre, né? A águia. Então, eles subirão como asas de águia. Subirão, né? Correrão e não se cansarão. Caminharão, elas caminham, os que esperam no Senhor, verso 31 do capítulo 40 de Isaías, e não se fatigam, não se extenuam. É isso que Deus faz, que o Espírito Santo faz na minha vida, na sua vida, meu caro amigo, meu caro irmão. Glória a Deus. A gente pode até cansar fisicamente com o passar dos anos, sua aparência física, né? Mas Paulo fala lá, já concluindo no seu texto, estou falando sobre força. Força, que é o tema que a nossa Igreja Batista Rio de Vida está desenvolvendo esse mês. Paulo fala lá, ainda que o homem exterior se corrompa, se desgaste, o homem interior, isto é, a nossa alma, o nosso espírito em Deus, ele se renova a cada dia. Amém? Paulo falou isso. Glória a Deus. Então, não se canse. Não seja fraco. Josué capítulo 1 fala, tão somente esforça-te, tenha coragem. Né? É o que a vida pede de todos nós. É o que Deus espera de nós, Josué capítulo 1. Tão somente ser corajoso, ser forte. Esforça-te, tenha ânimo, não tenha medo. Deus não chama covardes no seu reino.